Bom, Fofolete, esse negócio é o seguinte, cara. Eu olho o gráfico mensal aqui do Ethereum contra o Bitcoin, tá? Depois desse esse período aí que a gente passou, e eu vejo uma zona muito importante de controle de smart money. O que é o controle de smart money? Dinheiro inteligente. Ou seja, o mercado ele foi feito não só para tirar o dinheiro dos impacientes e dar dinheiro para os pacientes, mas também tirar dinheiro dos menos poderosos para os mais poderosos. E a concentração de volume de negociação que a gente tem hoje no Ethereum, no par Ethereum barra BTC, ele se encontra nesta barra que vocês estão enxergando aqui, ó. Essa barra aqui, tá? A primeira grande barra de negociação, geralmente ela é uma barra que, quando tem a força compradora ou uma força vendedora muito grande, representa a compra de um smart money, né? Então, quando a gente conseguiu ver em um mês o preço do Ethereum quase dobrar de valor em relação ao BTC, isso significa que entrou gente muito poderosa comprando a mercado nessa região. E, geralmente, o mercado ele gosta de empurrar de volta para esses níveis. Preste atenção bastante nessa barra aqui. Lá no passado do Ethereum, em abril de 2017, ele teve uma grande porrada de alta e veja que meses mais tarde nós voltamos quase para o ponto de entrada dessa barra. O mesmo eu posso dizer agora dessa barra aqui. A gente teve uma barra de compra muito maior, muito menor em relação ao tamanho da assimetria, porque o preço do Ethereum ele já não era sair de $80 e ir para $5.000. Ele foi de $80 ou de $10 e ir para $1.000. Ele foi de $300 para $5.000. Então a assimetria ela é bem menor. Então por isso que o tamanho da barra é menor, proporcionalmente falando. E isso a cada ciclo vai acontecer de grandes barras surgindo, mas essas barras serem menores do que nas assimetrias passadas. Pois bem, nós temos aqui, pessoal, uma perda de um suporte mensal acontecendo no gráfico Ethereum barra BTC. O que isso significa, na minha opinião? A gente tem o MACD aqui, ó. A gente tem o MACD fazendo a primeira barra de venda de Ethereum contra BTC. Desde dezembro do ano passado, nós temos um enfraquecimento da tendência de alta do Ethereum contra o Bitcoin. Isso significa que o mercado aqui, nesse ponto, ele começou a utilizar o mercado secundário, que é o mercado das altcoins, principalmente, em converter altcoins em Bitcoin. E o Ethereum, na minha opinião, ele é o primeiro a fazer isso. Ele é a primeira cripto, quando as pessoas migram de Bitcoin para alguma altcoin, eles vão primeiro para alguma cripto da rede Ethereum, ou algum token que foi desenvolvido em cima da rede Ethereum. E utilizam muito as assimetrias desses tokens que tem essas distorções, essas assimetrias de preço durante o market para trazer o dinheiro de volta para Bitcoin. Então, muita gente sai do Bitcoin, especula na rede Ethereum e volta para o Bitcoin, no bear market. Bom, olhando esse cenário e esse contexto do MACD mensal, tá? Eu nunca gosto de ignorar um cruzamento desses mensais. Eu gosto muito do gráfico mensal, justamente para interpretar o cenário que a gente está vivendo, se é um cenário mais bullish ou se é um cenário mais bearish. Eu posso dizer para vocês que nós estamos tendo uma inversão, então, desde dezembro, um bear market. Desde dezembro a gente começou um bear market. Desde que a gente perdeu o suporte semanal, a gente começou o bear market. Muito bem. E nós temos, então, a desvalorização agora pontual do Ethereum perante o Bitcoin. Quanto que vai andar esse movimento aqui? Quanto que pode derreter esse movimento aqui? Se eu pegar, com base em experiência passada aí, sobre canais, né? A queda mensal do Ethereum possivelmente vai dobrar o canal de baixa, ou seja, ele vai invadir um novo espaço de preço, onde quando a gente utiliza esses canais laterais de movimentação, isso significa que a nossa nova base psicológica de entendimento de um preço natural, ele vai entrar nessa nova faixa aqui, ó, que geralmente corresponde a metade do movimento. E isso vai coincidir mais ou menos aí com uma retração de Fibonacci,
Se a gente pegasse só esse último movimento aqui, ele vai pegar mais ou menos a região 68 de FIBO aí, por aí, tá? Pegando só desse último mês ali, que cara, acho que o meu mouse ele tá dando algum problema aqui. Então ele vai pegar mais ou menos a região aí 0,5 de FIBO, ou 0,68 de Fibonacci, que geralmente é ali onde ele gosta de dar uma segurada. Cara, eu olhando assim o comportamento de price action, ó, Orlando Delamay, olha só como é que nós estávamos até final do ano passado. O Ethereum, ele levou alguns meses a mais, acho que foi uns 10 meses a mais do que o Bitcoin para ele ganhar valor perante o Bitcoin. Então, o Bitcoin primeiro ganhou valor, primeiro antes do mercado, ele atingiu sua alta histórica depois de 3 anos. E 3 anos, acho que meio depois, ou 3 anos e alguns meses depois, o Ethereum bateu a sua alta histórica. E foi nessa inversão aqui. Nessa inversão aqui em fevereiro de 2020, né, que nós tivemos o Covidão lá em março de 2020, nós tivemos, então, o Ethereum fazendo o quê? Topos e fundos ascendentes. Quando nós temos uma tendência onde nós temos topos e fundos ascendentes, nós temos um Ethereum ganhando valor perante o Bitcoin. Mas perceba e preste atenção o que aconteceu agora recentemente nesse canal. Enquanto ele estava mantendo a estrutura de alta, ou seja, enquanto eu estava exposto em Ethereum, ganhando valor, aumentando o meu número de Bitcoins, estando exposto em Ethereum, veja que recentemente nós tivemos a reversão, nós tivemos um topo mais baixo do que o topo anterior, e nós estamos agora formando um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Ou seja, nós tivemos uma reversão de preço, uma inversão de preços. Isso significa que hoje, quem está exposto em Bitcoin vai ter a capacidade provável de aumentar os seus Ethereums. E por isso que eu troquei todos os meus Ethereums por Bitcoin na semana passada, não, no dia 11 de maio. Então, no dia 11 de maio, quando a gente perdeu esta barra aqui, ou quando a gente perdeu essas duas médias aqui, quando nós perdemos essas duas médias, eu troquei todos os meus Ethereums por Bitcoin. Quem acompanha a minha carteira de pública e de Ethereum percebeu que o que o Augusto está fazendo, né? Eu estou transformando Ethereum em Bitcoin. E não é em token WBTC, porque nós temos o Bitcoin congelado da rede Ethereum, que nada mais é do que você colocar os seus Bitcoins para uma empresa centralizadora, segurar os seus Bitcoins e ele te entregar, emitir um paper ou um token que representa aqueles teus Bitcoins guardados, assim como funciona o Tether, por exemplo. Então, eu troquei por Bitcoin nativo mesmo, né? Por quê? Porque eu já vivi o bear market. E aí agora eu vou mostrar para vocês o bear market. Bom, vou apresentar a vocês o bear market, tá? Cardano, uma das criptos que eu mais fui bem sucedido na minha vida em hold. Lá em 2018, eu já estava no mercado cripto. Nós tivemos até em junho, uma queda de 90%. Uma queda muito parecida com o que a gente está vivendo agora, certo? Pois bem, eu coloquei o gráfico de 3 dias aqui para o gráfico não ficar tão longo. Vocês acham que 90% de queda para comprar um ativo que estava com desenvolvimento, que estava com desenvolvimento pleno, aí, várias atualizações para frente para acontecer, Shelley, entrega da Shelley em 2 anos depois, entrega do Ouroboros, tem mais ainda coisas para vir aí, tá? Sistema de governança. Vocês percebem que, se você pegar só pela análise de preço, e você imaginar, eu vou comprar com 90% de queda porque é um bom preço. Bom, se tu olhar hoje para o que aconteceu com o preço lá no futuro, tu pode dizer que 13 centavos estava bem interessante na época. Beleza, estava interessante. Mesmo assim, isso não impediu a Cardano de cair mais 90%, ter 90%. Um ativo ou um ecossistema que estava crescendo, que tinha cada vez mais adoção, que tinha cada vez mais pessoas e que continuava em desenvolvimento. Então, o que acontece? É possível, sim, você cair durante um bear market 90% de 90%. E isso que nós estamos falando de uma das altcoins que conseguiu sobreviver ao mercado, ao bear market. Se você for olhar aqui o histórico das moedas que quando começou ou quando estávamos no meio do bear market,
Nós vemos os top 10 aqui do bear market passado. Bitcoin, Ethereum, Absolute, XRP, Bitcoin Cash, EOS, Stellar, Litecoin, Tether, Cardano, Monero, Dash, IOTA, Tron. Agora você olha aqui a top 10. Então a top 10 era formada por Monero, Cardano, Tether, Litecoin, Stellar, EOS, Bitcoin Cash, XRP, Ethereum, Bitcoin. Se você pegar o mesmo top 10 agora, hoje em dia, veja que Bitcoin e Ethereum se manteve. Surgiu uma nova stablecoin para concorrer com o Tether. BNB, a XRP manteve, Cardano manteve e agora Solana, e nós temos como 10º colocado a Dogecoin. A Dogecoin. Mostrando que o mercado completamente irracional e sem consciência dos riscos. Sem consciência dos riscos. Tá? Nós temos a Polkadot como 11ª. Veja como mudou o número de tokens. A Litecoin caiu, sei lá, ela já saiu do top 10, ela está em 19º lugar. Várias outras, a Monero está em 25º, por exemplo. Veja como a dominância mudou. E tem uma coisa muito interessante. Por que o Ethereum vai perder valor perante o Bitcoin? Porque, por mais que a gente diga que o Ethereum a gente pode dizer que o Ethereum é descentralizado, como o próprio Orlando da Massa mostrou aí para a gente, ou ele vai se tornar mais descentralizado depois do merge, significa que ele ainda é uma altcoin. Então, ainda as pessoas especulam em utilizar Ethereum para transformar em Bitcoin no fim do ciclo, ou numa mudança de ciclo. Por quê? Porque senão, na minha opinião, perante essa atualização que todo mundo está ciente e que as altas acontecem antes do fato acontecer, nós já deveríamos estar ainda em alta no Ethereum. E por que nós não estamos em alta no Ethereum? Sabendo que vai acontecer a atualização. Porque, na minha opinião, o comportamento dos investidores e especuladores do mercado e muitas baleias de Bitcoin possuem Ethers e utilizaram Ethers para aumentar os seus satoshis também. Como é que eu sei disso? Porque eu conheço baleias no mercado do Bitcoin. Tá? Então, o que acontece? Hoje, o comportamento... Orlando, não fica chateado comigo, não. Mas hoje, o comportamento do mercado, cripto especulativo é focar em usar altcoins para aumentar o Bitcoin. Hoje ainda é. Nesse ciclo, talvez no próximo ciclo, na minha opinião, pode ser diferente. Pode ser que o Ethereum ganhe dominância no mercado tal e se torne a maior. Né? Isso a gente não tem como saber. O que eu quero dizer é o seguinte, cara. Se você acha que uma queda de 90% já é o suficiente para você entrar com tranquilidade, pode ficar tranquilo, pode cair mais de 90% dos 90%. Porque ele pode cair dos 10 centavos, ele caiu para 1 centavo, a Cardano. Então, dos 90%, ela caiu para 90%.